Fala, turma! Bom, vou aproveitar que eu tô dirigindo e, claro, continuo prestando atenção no trânsito, mas eu vou bater um papo com vocês aqui rapidinho. Até porque tá meio difícil de eu fazer ali as minhas gravações por conta da correria, então vou aproveitar esse momento aqui para fazer um esclarecimento de uma questão que foi levantada nos grupos de WhatsApp recentemente, que foi sobre uma decisão que aconteceu lá no TRF1, tá? Que abrange ali a seção judiciária do Distrito Federal. Então vamos lá, sem muitas questões técnicas, vou tentar ser bem sucinto na explicação e bem uma fala bastante tranquila para que todo mundo consiga acompanhar. Por que eu estou falando isso? Porque quando a notícia começou a ser veiculada em diversos grupos de WhatsApp, em páginas da internet ali e tal, eu percebi que a grande maioria dos profissionais, diretores gerais, diretores de ensino, estavam entendendo o seguinte: acabou a obrigatoriedade do curso superior. E não foi isso que aconteceu, tá? A resolução 789, que revogou a 358, que já trazia essa obrigação, né? Essa determinação legal que tivesse o curso superior, os diretores, né, os examinadores, ela não foi revogada, pelo menos por enquanto ela não foi alterada. Então essa obrigatoriedade, né, esse requisito para ser diretor continua estampado ali na resolução 789. O que eu percebi? Que depois que a notícia começou a ser veiculada, muitas pessoas começaram a entender o seguinte: o desembargador do TRF manteve lá a sentença que diz que é descabida a exigência para diretor de nível superior, enfim, a exigência do nível superior para diretor. Assim entendeu o desembargador do TRF1. E aí todo mundo já, beleza, demorou, acabou, né? Não precisa mais. Quando na verdade é o seguinte: existe uma expressão no direito que fala sobre a abrangência das decisões. E essa decisão do TRF foi uma decisão que não tem efeito erga omnes, ou seja, para todos os homens, né? Para todas as pessoas. Ela foi uma decisão que só diz respeito às partes daquele processo. Então aquele processo, quem estavam naquele processo? Estava o autor da ação, né, que era um diretor lá daquela região, um diretor geral que já exercia atividade, só que não tinha curso superior e queria acabar com essa exigência lá para ele. E aí o advogado dele entendeu que deveria ingressar com essa ação contra o CONTRAN. E o CONTRAN, por ser um órgão federal, o que aconteceu? Justiça Federal. Só por esse motivo, tá? Aí a Justiça Federal entendeu que não era necessário o curso superior. Existe uma outra questão, que é do reexame necessário, que é o quê? As decisões contra a União, todos os processos, tá? Contra a União, contra o Estado, contra os municípios, contra as autarquias, mesmo que não seja feito recurso de apelação, tá? Que é um recurso pela União, ou pelo Estado, pelo município, pela autarquia, o juiz deve remeter esses autos para uma instância superior, no caso aí o TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que ela seja submetida ao reexame, para que se reexamine a sentença. Por isso o nome de reexame necessário, tá? Por quê? Porque é necessário fazer esse reexame nesses casos que eu citei, tá? Por exemplo, eu processo uma pessoa e aí eu ganho. A pessoa apela. Se ela não quiser apelar, acabou. A sentença vai transitar em julgado e finalizou ali o processo, né? Transitou em julgado, não tem mais possibilidade de recurso. Não vai subir para o segundo grau, tendo em vista que não tem reexame necessário obrigatório. Não é obrigatório que suba para o segundo grau, tá? Nesse caso, como foi contra a União, a ação, o reexame é obrigatório. Só por isso foi para o TRF. Inclusive,
lá no TRF eles afastaram o Detran do polo passivo, porque o Detran é um órgão estadual, e mantiveram lá o CONTRAN. E aí sim o desembargador concluiu que a sentença estava correta, que é descabida essa exigência. Ponto. Aonde eu quero chegar? Essa decisão tem validade entre quem? Entre o autor da ação e o CONTRAN, que foi quem ficou no polo passivo daquela ação, tá? Nada muda para o restante das pessoas, dos diretores. E aí eu acrescento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele já reconhece esse descabimento, que está parecendo que é tão novo assim. Eu tenho ação de 2019, inclusive postei aí nos meus stories. Desde 2019, eu já ingresso com esse tipo de ação, mostrando para o juiz que é descabida essa obrigação, essa obrigatoriedade, esse requisito para o diretor. E desde 2019, tanto os juízes aqui de primeira instância, seja daqui dos locais onde eu ingressei com a ação, quanto aqueles que fizeram o exame necessário, Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive tem uma arguição de inconstitucionalidade, só que é da 358 ainda, mas pra você ver como é antigo, que a gente utiliza até hoje como base também para a fundamentação das nossas ações. Então o Tribunal de Justiça de São Paulo ele já sabe que essa obrigatoriedade é descabida há muito tempo, não é de hoje. Então essa notícia ela só veio para complicar, né, para causar mais dúvidas na cabeça das pessoas. Só que na minha cabeça eu não tinha essa dúvida. E aí ontem conversando com o Anderson, né, meu cunhado, eu percebi que para a maioria das pessoas estava parecendo que o TRF decidiu que, e não está errado das pessoas pensarem assim, porque a notícia foi mal veiculada, mas estava assim, o TRF tornou descabida essa exigência. Então beleza, armou, eu não preciso mais ter curso superior. Não. Então, para ficar claro, se você é diretor ainda, né, e não tem curso superior, tá errado, você tem que ter curso superior. Mas você não quer, você é instrutor e quer se transformar em diretor, você deve ingressar com uma ação na justiça pedindo que se afaste essa exigência, que é o que a gente faz aqui no estado de São Paulo quase que diariamente. Porque o próprio Detran, ele sabe, ele reconhece, então o Detran sabe que essa exigência é inconstitucional, etc, mas ele tem por obrigação, inclusive foi em uma das contestações lá, em um processo meu, o próprio procurador lá do estado falou, bom, nós reconhecemos, mas temos que cumprir o que está na resolução. E ele não está errado, né? Tá certo. Sabe que está errado exigir do diretor, mas o Detran tem que exigir, porque é obrigação dele fazer aquilo que está nas normas. Ele tem que cumprir a norma, independente dela ser, como eu poderia dizer, ele tá vendo que ela tá errada, mas ele é obrigado a cumprir. Ela tem força vinculante para esses órgãos públicos, né? Então ele tem que cumprir, assim como a gente também tem que cumprir, independente, até que seja declarado inconstitucional. Então foi declarado inconstitucional a resolução 358, né? Não a resolução, mas aquele trecho da resolução que falava do curso superior. Ela foi declarada inconstitucional. Quando veio a 789, essa ainda não foi. Mas, como você tem ali uma jurisprudência, tem a arguição de constitucionalidade da 358, tranquilamente alicerça qualquer tipo de ação para derrubar essa exigência, tá? Então, todos os processos, e chego a dizer que são dezenas, não deve ser uma centena ainda, eu acho, mas dezenas de processos, nunca aconteceu um revés, ou seja, nunca teve uma decisão que não foi favorável para o autor da ação, pelo menos nos processos em que eu atuo. Por quê? Porque já está
praticamente consolidada essa jurisprudência, né? Já está consolidada essa decisão. Tá bom, pessoal? Eu queria deixar isso muito claro, porque ficou parecendo que agora ninguém precisa mais entrar na justiça, que está liberado. Pode fazer o curso de diretor sem curso superior. Não pode. Não pode. Aquela decisão que foi veiculada aí é uma decisão que diz respeito a duas pessoas. Ao autor, a pessoa que entrou com a ação lá no Distrito Federal, e ao CONTRAN, que foi a pessoa processada, que estava no polo passivo, tá? O Detran também estava, mas o juiz afastou, porque não tem competência para julgar. Não era na Justiça Federal que deveria ser ingressada com a ação. Então aqui é de praxe que a gente ingressa com as ações diretamente contra o Detran na Justiça Estadual. Normalmente ele concede uma liminar, né? Uma decisão liminar, e depois, se confirma a sentença, sobe para o 2º grau, né, para o Tribunal de Justiça, e ali se confirma também, mantém a sentença de 1º grau, tá? Espero que tenha ficado muito claro para vocês. Obrigado. E mesmo aqui fora do cotidiano, né, vamos dizer assim, nas férias, dirigindo, enfim, eu possa ter esclarecido esse ponto para vocês aí. Quem gostou, curte, comenta, compartilha, que me ajuda, tá? E também segue lá no meu Instagram é esse aqui, não, no meu YouTube, tá? Alex Alves, tudo para autoescolas. Eu falo lá de vários temas, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, já não sei nem de quando é o vídeo, sei lá, 2020, 2021, falando da mesma coisa, praticamente, tá bom? Grande abraço, até a próxima, galera.